Salve, salve a todos os alunos e alunas do nono ano do ensino fundamental. Bom dia! Estamos iniciando mais uma aula da disciplina Oficina de Ciências, tá? Para vocês que estão acompanhando essa aula pelo canal Educação, nessa segunda-feira, dia 24 de outubro de 2022. Bom dia, meus queridos! Lembrando que essa aula é transmitida ao vivo pelo IPTV, tá? Nas escolas da rede. Tá? E também é transmitida ao vivo pelo YouTube, onde você também pode acompanhar. No ao vivo, você pode participar ao vivo pelo chat, contribuindo e enriquecendo ainda mais a nossa aula. Na aula de hoje, vamos falar um pouquinho sobre a vida fora da Terra, certo? É o tema da nossa aula, certo? A gente vai conversar na aula de hoje, da próxima semana. Não é tão ficção científica, tá, galera? Sim, vai ter um pouquinho de ficção científica, um pouquinho de realidades, por exemplo, sobre o espaço, mas a gente vai falar hoje um pouquinho sobre o que a ciência já nos deu, certo? E o que a gente pode usar e o que a gente conhece através da saída do homem da Terra. O homem já saiu da Terra, gente? Já, né? Tivemos vários astronautas que já saíram. A gente não saiu muito assim para outros planetas ainda, né? Mas nosso máximo foi ali na Lua. Nossa viagemzinha máxima foi ali na Lua. Mas esse desenvolvimento, tá, da viagem fora da Terra nos permitiu o desenvolvimento de muitos produtos, tá? Então, a gente tem, por exemplo, a quarta revolução industrial aí, que implica justamente essa relação, tá, direta com o desenvolvimento da tecnologia espacial, por exemplo, desenvolvimento de GPS e algumas outras ferramentas que são muito importantes para o nosso dia a dia aqui dentro do planeta, tá? Então, objetivos da nossa aula de hoje é identificarmos e compreendermos o efeito, tá, no corpo humano se a gente for viajar no espaço, por exemplo, e discutir motivações para a realização de viagens intergalácticas, vamos dizer aí, tá? Então, primeira pergunta que eu começo a aula para vocês é já questionando. Em que devemos pensar durante uma viagem interestelar, tá? Quem conhece essa nave espacial aí? Comenta para mim se vocês conhecem essa nave espacial de algum lugar, certo? De algum filme, por exemplo. Conhecem essa nave de algum lugar? E aí, conhece essa nave de algum lugar? Não, sim, não. E aí? Sim? Essa nave aí, galera, é a nave daquele filme Wall-E, certo? Não, algumas pessoas erraram aqui. Qual era a opção? Qual era a outra opção? Ah, não, não é Star Wars. Esse aqui é do Wall-E, certo? E para quem conhece a história do filme Wall-E, o planeta, né, num determinado futuro, ficou inviável a vida no planeta da Terra. A gente produziu tanto lixo que se tornou inviável viver aqui. E aí a gente criou uma nave espacial para a gente viver ao redor do espaço sideral, certo? Só que aí os seres humanos, até um dia que a Terra conseguisse ser repovoada, né? E a história era sobre isso, tá? Muito bonita, uma história muito bonita. Mas aí, para quem já assistiu o filme, depois me conta, algumas mudanças no corpo humano acontecem pelo fato deles viverem lá no espaço, e claro, também pelo fato dos costumes, tá? Mudaram o corpo, mudaram a anatomia do corpo humano. Essa vida intergaláctica mudou. Esses filmes da Disney, eles são bem interessantes porque eles trazem algumas histórias, alguns pontos científicos, tá? Interessantes para vocês aprenderem a estudar. Vou deixar a recomendação aí já de filme para vocês. Mas o que a gente deve pensar? A primeira coisa é essa mudança corporal, mas alguns outros pontos precisam ser pensados e avaliados, e é o que a gente vai conversar um pouquinho na aula de hoje, tá? Então, o primeiro ponto que a gente vai ter que conversar com vocês é que a gente não está nessa ficção científica, não é só coisa de filme, tá? Falar sobre viagem intergaláctica, certo? O ser humano, tá? Principalmente lá no período de Guerra Fria, por exemplo, tá? Nós, seres humanos, desenvolvemos bastante, né? Tivemos um período que a gente conhecido como corrida espacial, tá? No qual a gente pôde, né, trazer muita tecnologia para a gente, né? O primeiro satélite artificial que foi colocado
no espaço. Hoje a gente tem milhares de satélites artificiais que estão em órbita no planeta Terra. Tá? Então, primeiro foi nesse período o desenvolvimento de outros produtos que são utilizados diretamente por nós. Tá? Todos eles são frutos, né? Todos não, mas muitos deles são frutos desse período em que a gente precisava de um desenvolvimento tecnológico, científico muito rápido em um curto espaço de tempo. Tá? Não estou dizendo que a gente não teria esses produtos hoje em dia. Até teria, mas provavelmente demoraria mais tempo para esses produtos chegarem no mercado. Tá? Então, o fato deles terem sido desenvolvidos muito rápido por conta dessa briga política, né, principalmente entre Estados Unidos e União Soviética, tá? Na época era a União Soviética, né? Essa possível briga entre capitalismo e comunismo, por exemplo, permitiu justamente isso. É algo interessante até a gente refletir, porque a gente tinha esse Estado que era ligado aí ao comunismo, mas tinha o desenvolvimento tecnológico. Por exemplo, a primeira satélite artificial que a gente colocou para fora veio da União Soviética, né, que foi a Sputnik, tá? Então tá aqui mostrando para vocês essa imagem que a corrida espacial permitiu a chegada do primeiro homem na Lua, tá? Então esse primeiro homem da Lua, como vocês podem observar pela bandeira, o primeiro homem que pisou na Lua foi um norte-americano, tá? O astronauta estadunidense Buzz Aldrin, tá? Que pisou no solo lunar pela Apollo 11 em julho de 1969, certo? Há quem diga que ele não foi, né, de fato, para o espaço, mas isso aí é meio que teoria da conspiração, tá, galera? Hoje tem muito mais provas que, de fato, eles chegaram dentro desse local. Ah, professor, mas por que ninguém nunca mais foi? Por falta de necessidade, tá? Ali eles foram muito por um momento da corrida espacial, para mostrar quem era que conseguia mais, tá? Quem conseguia chegar mais longe, por exemplo, tá? E isso fez com que a gente chegasse a esse patamar de chegar na Lua. Hoje não é mais tão essa necessidade. Por exemplo, a gente não está em uma corrida espacial, mas a gente tem vários anseios, né, ou necessidade de estudar não só a vida na Lua, mas, por exemplo, em outros planetas. A gente coloca diversos robôs, diversos satélites no planeta Marte, que é um planeta onde pode-se, né, visualizar ou vislumbrar a possível vida do homem fora do planeta Terra, tá? Então, hoje em dia, temos estimativas aí que provavelmente nos próximos 10 ou 20 anos a gente tenha a primeira expedição humana para o planeta Marte, certo? Não está nessa corrida, tá? Não está nesse processo célere, mas a gente está fazendo tudo científico. Em que aspecto? Mandando naves para estudar, para analisar a atmosfera. A gente tem muita resposta hoje. Tá? Algumas dessas respostas a gente traz nas aulas aqui para vocês, né? A gente até falou, por exemplo, para vocês sobre o efeito de refração lá no começo do ano. Eu falei para vocês do efeito de refração. Falei para vocês por que o nosso céu é azul durante o dia. Eu até falei, ó, lá em Marte ele tem uma outra coloração, uma coloração azul. Você pode revisar e resgatar essa aula lá na plataforma do canal Educação, tá? Acho que foi as aulas de março, abril, por aí, certo? A corrida espacial foi um dos capítulos da Guerra Fria, tá? Não foi uma guerra de balas, né? Por exemplo, como aconteceu na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, tá? Entre Estados Unidos e União Soviética, que disputavam a hegemonia da exploração do espaço entre 1957 e 1975. A corrida espacial foi um dos grandes episódios que marcaram o século XX e foi o resultado direto dessa chamada Guerra Fria. Tá? Para mostrar ali quem era o líder do mercado global, tá? E, enfim, tá? Isso teve muitas consequências negativas, a Guerra Fria, a gente sabe, mas também teve pontos positivos e a corrida espacial foi uma dessas pontos que foi curioso, vamos dizer assim, né? E trouxe muita tecnologia para a gente. A corrida espacial impulsionou o desenvolvimento de tecnologias, tá? Que atualmente fazem parte do nosso dia a dia e consistem na chamada terceira revolução industrial, certo? A eletrônica, a informática, a robótica, a biotecnologia, entre outras ciências, foram impulsionadas
diante desses efeitos. Nessas imagens, a gente tem alguns pontos interessantes, tá? Que foram desenvolvidos justamente pela corrida espacial. O primeiro é o GPS, tá? E o GPS, na verdade, ele é um sistema de posicionamento global, tá? Então, a gente tem um posicionamento para entender, por exemplo, onde é que eu estou no planeta Terra, tá? Então, eu estou no Brasil, no estado do Piauí. Então, isso é muito abrangente, tá? Então, para ser muito específico e preciso, a gente tem uma leitura espacial através de longitude e latitude dentro desse planeta, certo? Então, esse sistema de comparação, de localização de longitude e latitude permite o processo de localização entre essas possíveis pessoas, tá? Antigamente, a gente precisava de um aparelho específico de GPS para nos localizarmos, tá? Hoje em dia, tá? E galera, assim, tá? É muito mais do que o mapa no tesouro, tá? Hoje em dia a gente acaba fazendo o mapa do tesouro, né, com o GPS, tá? Então, por exemplo, vamos fazer uma coleta de campo, tá? Para coletar algum animal ou alguma planta, a gente faz marcações. Ó, aqui eu encontrei essa planta, tá? Ou vou construir uma casa nesse ponto. Então a gente marca a localização daquela casa naquele ponto em GPS. Como eu disse, antigamente a gente precisava de um instrumento, de um equipamento grande, pesado, caro, certo? Chamado GPS. Esses equipamentos ainda existem, tá? Esses equipamentos, eles ainda existem. Eles são mais precisos, tá? E tem variações deles, tá? Por exemplo, tá chovendo, tá? Como é que eles vão funcionar? Eles vão funcionar por satélite, tá? Então eles precisam de um satélite, tá? Ou de uma comunicação direta com um satélite artificial, tá? E essa conversa com o satélite lhe dá a demarcação pontual. Então, por exemplo, às vezes está muito nublado, às vezes está alguma situação que dificulta o processo de comunicação com o GPS. Aí tem alguns GPS que são mais específicos, e eles são bem mais precisos nesse quesito. Mas na prática, galera, a gente não precisa muito deles, né? Porque a gente usa pelo celular. A imagem, por exemplo, está mostrando o GPS no celular, tá? Agora, é claro que para o GPS do celular funcionar, a gente precisa de um satélite ligado ao quê? A telecomunicação, né? Eu preciso do sinal, tá, de linha funcionando, pelo menos sinal de internet funcionando para poder conseguir me localizar, tá bom? E hoje, por exemplo, eles ajudam muito a gente no aspecto, por exemplo, de me direcionar, né? De eu botar, eu quero visitar a cidade de Petrolina, lá em Pernambuco, eu não conheço. Então, eu consigo andar pela cidade? Consigo por conta do geolocalizamento. Tá? Então, ele consegue associar o posicionamento com o mapa local e a gente consegue estruturar uma saída, uma passagem. Galera, isso melhora a profissão hoje em dia. Tá? Então, por exemplo, um motorista de táxi, um motorista de caminhão, ou agora, né, as novas profissões, né, o motorista de aplicativo, né, como, por exemplo, o entregador, né, de moto, ou um Uber, por exemplo, eles utilizam bastante o geolocalização através do GPS, tá? O segundo ponto interessante que foi criado foi o leitor de código de barras, por exemplo, certo? Esse leitor de código de barras ele foi muito importante para o quê? Para o processo de estocagem, armazenamento de substâncias, por exemplo, que implicou uma mudança, uma revolução muito grande dentro da administração. Em que aspecto, professor? No processo de estocagem, armazenamento e transporte de substâncias. Tá? Então, isso mudou muito esse processo de administrar, de guardar certo, determinados produtos. Tá? Não é só para comprar, tá? Mas também no processo de administrar. E por fim, aqui também temos aqui o filtro de água com carvão ativado, certo? A gente sabe que a gente precisa dessa água, onde essa água vai estar, se essa água vai ser limpa o suficiente, tá? Então a gente acabou desenvolvendo diversas tecnologias. Alguns processos como esses ajudam também o processo de criar tecnologias sociais. O que é uma tecnologia social, professor? É uma tecnologia com interesse para solucionar um problema humanitário, né? Por exemplo, pessoas que estão passando fome, sede, certo? Então, em alguns, aqui no Brasil, né, a gente não utiliza tanto essa ideia do carvão ativado, até usa o carvão ativado, mas para solucionar a seca, por exemplo, a gente usa as cisternas, né?
As cisternas de caixas pré-moldadas, tá? Ela é a nossa tecnologia social para solucionar esse problema de falta de água no período de estiagem. Tá? Então, a gente tem vários alunos que comentam aqui durante as aulas e dizem, professor, aqui na minha casa ela é cisterna. Tá? Então, é uma tecnologia funcional que funcionou, que é bastante eficiente aqui no Brasil. Mas em outros países, eles utilizam, por exemplo, os filtros de barro para utilizar a própria água local, né? O que acontece no período de estiagem, pouca chuva, né? Os córregos de água, os pequenos rios, os pequenos águas, né, lagos, eles vão secando. Na tua região, tu pode ver esses pequenos águas secando, aí vai ficando barrento, certo? Vai ficando pode ficar salobro. Tem acesso a animais também, então o animal acaba fazendo os dejetos dele próximo àquele lá, então acaba sendo uma água imprópria para o consumo, certo? Pode ter aumento a proliferação de algumas bactérias, de algumas algas, a água fica esverdeada também, então talvez não seja adequado para o consumo. E aí esses filtros, eles servem justamente para solucionar esse problema, como tecnologia social também. Então as pessoas podem chegar nesses pontos com pouca quantidade de água, filtrar essa água com muita qualidade e muita precisão. Então, é um processo de desenvolvimento tecnológico que sim foi desenvolvido ali para a vida fora da Terra, mas que a gente utiliza aqui como tecnologia social, certo? Bem usual. Bom, outro ponto interessante que eu digo para vocês é que a gente tem a Estação Espacial Internacional, certo? A Estação Espacial Internacional, ou ISS, ISS não é um imposto, tá? Porque tem um imposto chamado ISS. Mas aqui é o termo em inglês, tá? Estação Espacial Internacional. Ela é internacional justamente por quê? Porque ela não é de nenhum país. Tá? Ela é de todos os países. E o que vai para lá? Astronautas, né? Claro, né? Mas que astronautas? O astronauta científico, tá? O cara que vai fazer pesquisa científica no espaço, tá? Em geral, a maioria dos cientistas que fazem pesquisa lá, eles fazem pesquisa num conceito ligado à microgravidade, tá? Professor, o que é microgravidade? Tá? A primeira coisa, eu preciso entender o que é gravidade, né? Se eu pegar esse pincelzinho aqui agora e soltar, o que vai acontecer com ele? Ele vai cair? Certeza que ele vai cair? Se ele está na Terra, é porque ele vai cair. E aí a gente vai explicar isso por conta do efeito da gravidade. E olha lá, caiu, né? Olha lá, Homem-Aranha quase, né? Mas, galera, se ele está na Terra, é porque ele vai cair. E isso a gente vai explicar pela gravidade. O que é essa gravidade, galera? Essa é uma força de atração exercida entre dois corpos. Todos os corpos, quando estão próximos, eles se atraem. Agora, é claro, tá? Agora, é claro, o que acontece é o seguinte, é que esses corpos que se atraem depende da massa, tá? Massas muito semelhantes, a gente não vai observar essa força de atração tão clássica, tão na cara. Agora observa o nosso tamanho com o tamanho da planeta Terra. Então, o planeta Terra exerce uma força muito maior sobre quem? Sobre nós. Por isso a gente fica preso dentro desse chão e é por isso que a gente é atraído sempre ao chão. Mas o planeta Terra também atrai outros corpos. É por isso que a Estação Espacial Internacional fica orbitando. Ele não fica ao léu, lá no fora do planeta. Ela está orbitando. E o que é esse orbitar? É que nem a Lua, está girando em torno do planeta Terra. Certo? Ela está girando por conta dessa força de atração que o planeta Terra exerce sobre a Lua, exerce sobre outros satélites e exerce sobre a Estação Espacial Internacional. Só que lá, essa força de atração ela é diminuída. Por quê? Por conta da distância. É tão distante que a gente não consegue observar. A gente fala na linguagem popular que é gravidade zero, tá? Então, não é zero, tá? Porque todo corpo atrai outro, tá? Então, a gente fala, o termo técnico é microgravidade, certo? Não existe essa ideia de gravidade zero. Mas no linguajar popular a gente até entende, a gente até aceita. E eu estou corrigindo para vocês para que a próxima vez que vocês forem entender, né, ou verem algum filme na televisão falando sobre gravidade zero, vocês vão entender que é microgravidade na prática, tá?
A Estação Internacional, ela recebe, tá, diversos astronautas do mundo inteiro, inclusive do Brasil. Sim, tivemos astronautas brasileiros indo para lá. Vocês sabiam? Quem é esse astronauta? Alguém sabe me dizer? Coloca aí para mim no chat que ele é bem conhecido aqui no Brasil, tá? Olha só, embora a estação seja em constante evolução, modificação, certo? Ela está operacional constante desde os anos 2000. Outra coisa interessante é que a gente tem algumas restrições, tá, de uso. Muita coisa a gente aprendeu por conta dos astronautas que foram para lá pesquisar sobre, por exemplo, como é que o fogo reage, como, por exemplo, como é que a água reage, certo? E a gente entendeu muita coisa da física. E sim, a gente comprovou sobre a lei da gravidade, certo? É uma verdade científica muito difícil de ser refutada, muito disso é por conta da pesquisa científica que foi realizada aqui, certo? Então, hoje a gente tem uma base muito forte para entender, por exemplo, sobre as possibilidades de vida fora do planeta, tá? Os astronautas ficam na Estação Espacial Internacional, veem 16 amanheceres, tá? E entardeceres por dia. Ou seja, essa estação fica girando no planeta Terra muitas vezes, tá? Enquanto a espaçonave se move a uma velocidade de 7,6 quilômetros por segundo, o que significa que ela orbita o nosso planeta 16 vezes em torno de um único dia, certo? Então eles conseguem ver bastante do nosso planeta, tá? Então tá mostrando aqui para vocês por dentro da Estação Espacial Internacional e um dos astronautas bem conhecidos nossos, Marcos Pontes, atual ministro, tá, da Ciência e Tecnologia e sim, atual ministro, e ele foi o nosso astronauta brasileiro que ele esteve lá, fez pesquisa científica e aprendeu um pouco mais. A gente tem muitas pesquisas relacionadas à microgravidade, eu vou mostrar para vocês algumas dessas pesquisas. Olha aí, por exemplo, como por exemplo, a relação, ó, de astronautas, que são outros astronautas, tá brincando lá dentro da estação, tá? Com bola, futebol, isso, ou seja, existe uma relação, tá? Não é porque a pessoa tá dentro, tá fora do planeta Terra que não vai ter gravidade, a gravidade zero existe uma relação, tá? Existem reações, existe movimento dentro desse espaço. E esse movimento é justamente ligado por conta das leis de atração e reação dos corpos ligados à física, tá? Bom, existe um passeio turístico aqui dentro do planeta Terra ainda, certo? Para a gente sentir os efeitos um pouquinho da microgravidade no corpo humano, certo? Inclusive tem algumas reportagens, vocês podem até pesquisar essas reportagens acho que do Fantástico, não sei se tem de outra emissora, tá? Vocês podem pesquisar lá no YouTube, ou aqui pelo YouTube, caso você já esteja assistindo essa aula pelo YouTube, no qual elas mostram justamente o que? Esses turistas, né, que pegam um avião, certo? Eles vão em altitudes muito elevadas e descem de uma vez, certo? E aí nessa brincadeira de sobe e desce, sabe? Quem já andou de carro muito rápido nas ladeirinhas, a gente sente um friozinho na barriga, né? Então o efeito é basicamente esse, tá? Então é subir muito elevado e descer bruscamente. E aí nesse momento você tem esse efeito da gravidade zero, certo? Então, como o ser vivo não está sob efeito de uma força de gravidade puxando o seu corpo para baixo, tá? Então, isso está muito ligado aí, por exemplo, ao princípio da inércia do corpo. Então, a gente estava no avião muito elevado e desce de uma vez, então a gente meio que se mantém ali em uma certa altitude, né? Por isso a gente fica meio que o efeito da gravidade ele é cortado, certo? E aí a gente tem essa sensação da gravidade zero. Mas e aí o que que acontece, tá, galera? O que é que a ciência pôde responder, tá, quanto ao efeito da gravidade sobre o nosso próprio corpo, certo? O que que acontece é que, em geral, nós seres humanos somos pessoas o quê? Bípedes, né? Nós andamos sobre 2 pés, não sobre 4, como o cachorro, por exemplo.
certo? Isso significa dizer que o nosso corpo humano, ele é todo pensado para quê? Para ter essa força de atração, puxando a força sempre para onde? Para os nossos pés, certo? Se muitas vezes a gente se sente cansado nos pés e tal. Por quê? Porque é essa gravidade puxando o nosso corpo. Dói as costas, porque de fato é esse corpo que é puxado pelo nosso corpo, e aí dói as juntas, né? As vértebras. Né? Não é efeito da idade, não, mas é justamente sobre isso. E um dos pontos que vai ter especialmente é a questão, por exemplo, do sistema circulatório. Um líquido, por exemplo, também, tá? A tendência do líquido é o quê? É vir para baixo, certo? Se ele não estivesse sendo bombeado pelo nosso coração, ele estaria o tempo todo preso aonde? Lá embaixo. Em aulas específicas, tá, galera, de biologia, a gente explica para vocês diferenças entre veias e artérias, por exemplo. Então, esses vasos condutores de sangue, tá? Eles têm anatomia diferente, pensado justamente em que? Em facilitar com que esse sangue volte para o coração para ser bombeado. Galera, a gente precisa de sangue no nosso cérebro. Para quê? Para oxigená-lo, para ter energia, para ter, certo? Para ter força de raciocínio, tá? Então, quando a gente perde esse sangue ali no cérebro, a gente pode ter o quê? Deslocamento, né? A gente fala, tem uma linguagem popular que fala até sobre doença da altitude. Quando se sobe demais, a gente perde parte da oxigenação do cérebro e a gente não consegue raciocinar direito, a gente pode ter tonturas, né? Quem sobe picos muito altos, como Monte Everest, por exemplo, às vezes eles podem ter essa doença da altitude, ou em casos até de aviões, tá? Que sobem e viajam em altitudes muito elevadas, tá? Então é o que eles chamam de doença de altitude, mas é basicamente a falta de oxigenação. Tá? O nosso corpo ele é todo desenhado e projetado para o quê? Para voltar, para levar esse sangue para o cérebro, porque a gente precisa de oxigenação aonde? No cérebro, tá? Porque é a nossa máquina pensante. E aí tu imagina o seguinte, bom, como o nosso corpo ele foi evoluído, tá? Ele passou por processo de seleção natural, sofrendo o efeito da gravidade, tá? O que é que faz com que o nosso corpo, tá? O que aconteceria com o nosso corpo caso a gente perdesse esse efeito da gravidade? Bom, o nosso corpo está o tempo todo jogando ou empurrando esse sangue para cima, certo? Para voltar para o coração, para que ele chegue de fato no cérebro. Então, se eu tiro essa gravidade, qual é o primeiro efeito que vai acontecer? É que esse sangue, ou que esses fluidos, eles voltem, ou que eles fiquem bastante concentrados aonde? Na parte superior do nosso corpo, especialmente na nossa cabeça, tá? Tem uma imagem aqui que mostra para mostrar aqui um pouquinho para vocês, tá? Alguns estudos, tá, que fizeram que hoje é um passeio turístico sobre a microgravidade nesses aviões, mostraram sobre a relação do corpo. Quero que vocês foquem nessa primeira imagem aqui, ó. Certo? Com a relação corporal de fluidos, tá? No estado pré-voo, certo? Como eu disse para vocês, qual é o estado pré-voo? É aqui no chão, no planeta Terra, se influenciado pelo efeito do quê? Da gravidade. Os fluidos eles se concentram aonde? Na base do nosso pé, tá? Por quê? Porque o efeito da gravidade puxa esses fluidos para baixo, certo? Então nosso corpo ele foi todo pensado em quê? Em lançar, em jogar esse fluido para onde? Para cima, para que ele volte para o coração, para que ele volte a ser bombeado, beleza? Bom, durante a microgravidade, tá? O que acontece? A gente perde esse efeito da gravidade, tá? E aí, como o corpo inteiro está jogando o que? O sangue, os fluidos para cima, a gente vai ter uma maior concentração aonde? Na parte facial, certo? Então é normal que algumas pessoas fiquem mais avermelhadas, justamente nessa região, durante o efeito da microgravidade, dessas pequenas viagens ou em viagens intergalácticas, por exemplo, tá? Quem passa muito tempo na Estação Espacial Internacional, por exemplo, tá? Então o fluido acaba ficando muito tempo aonde? Na parte anterior do corpo. E aí quando volta, quando chega no chão, o que acontece? A gravidade atrai novamente esse fluido. E a tendência, dependendo de como é que a gente desce para o efeito da gravidade, a gente pode perder 100% ou
boa parte dessa oxigenação. E aí acontece o que eu disse para vocês sobre a doença da altitude, tá? Perde oxigenação no cérebro e acontece o quê? Ó, desmaio, tá? Então esse terminho aqui, desmaio, é falta da oxigenação no cérebro, tá? E aí a pessoa vem ou pode, porventura, morrer, dependendo do tempo, tá? Dependendo de como isso acontece, tá? Outro efeito da gravidade está mostrando aqui para vocês, ó, tá? É o efeito da gravidade do nosso corpo. Nosso corpo foi feito para ser isso aqui, ó. O quê? Ereto, tá? Certo? Dependendo de como a gente vai crescendo, desenvolvendo, o que, que vai acontecendo? A gente vai ganhando peso em toda a nossa superfície corporal. E, claro, a nossa cabeça faz parte desse processo, tá? A gente ganha, ó, inclinações, ó, um grau aí de até 60 graus, tá? Isso pode implicar diferença significativa no nosso peso, por isso que dói muito nosso pescoço. A gente precisa ter bastante cuidado com essa a ação de ficar aqui mexendo no celular sempre para baixo, porque de fato aumenta o peso. Aqui, ó, pesa menos, ó, nossa cabeça aqui, ó, retinha, ó, pesa menos do que ela inclinada por conta do grau de do grau de inclinação. O pessoal aqui nos estúdios até mudando aqui a posição, a postura, certo? E de fato, a gente precisa estar ligado com isso, porque aumenta o peso, ó. Observa que o corpo 100% ereto, ó, 0 grau de inclinação da cabeça para a coluna vertebral, a cabeça vai pesar aí, em média aí 6 quilos. Se você bota uma inclinação aí de 60 graus, por exemplo, essa cabeça ela acaba ganhando aí uma força, né, um pouco maior sobre esse corpo, tá? Aí, galera, eu trouxe essa imagem aqui, ó, de 2 astronautas muito conhecidos, tá? E eles são parecidos? O que vocês acham? São parecidos? Ó. E aí, galera, vocês acham eles parecidos? E se eu disser que eles são irmãos gêmeos idênticos? Vocês vão acreditar? Fizeram plástica? Será? Botox? Harmonização facial. Né? Tem um até que tem uma roxinha mais quadrada, né? Pode ser, né? Harmonização facial, mas não, galera. Eles são irmãos gêmeos, de fato. Os dois são astronautas, só que eles passaram por um experimento científico. Sabe qual foi o experimento científico? Um deles passou mais tempo fora do planeta Terra, passou especificamente um ano inteiro fora do planeta Terra na Estação Espacial Internacional. Aí depois ele voltou e o corpo dele se modificou. Voltou harmonizado. O que foi que eu mostrei para vocês ainda agora sobre o efeito da microgravidade? Tá? O que acontece com o nosso corpo? A tendência do nosso corpo, o sangue é o quê? É jogar para onde? Para a cabeça. Não é isso? E aí o que aconteceu? Pensa aqui comigo. Um deles passou um ano fora, tá? Nesse efeito da microgravidade. Vocês conseguem implicar ou trazer aqui quem seria o astronauta que passou um ano fora? É o da cabeça maior, de fato. Tá? Isso tem a ver justamente pelo efeito da gravidade. É claro que com o passar do tempo, o corpo dele vai voltando um pouco aos preceitos naturais. Tá? Isso não é uma modificação 100% permanente, mas ele vai voltando aos poucos. Tá? Os astronautas Mark Kelly à esquerda e seu irmão gêmeo Scott. Esse irmão gêmeo Scott que passou quase um ano no espaço sideral. E sim, ele sofreu várias alterações. Inclusive, ele ficou um pouquinho maior. Tá? Por conta da gravidade, porque a gravidade vai comprimindo um pouquinho as nossas vértebras, nossas costelas. A gente vai ficando um pouquinho mais troncho, mais torto, e a gente vai diminuindo. Ele conseguiu ficar um pouquinho maior também. Certo? Foi consequência. Então, algumas consequências transitórias, tá? Ou seja, são temporárias na vida do ambiente em microgravidade. Primeiro, perda de massa muscular, certo? Segundo, perda de massa óssea. Sim, dependendo do tempo que você fica, você vai perdendo massa óssea, tá? E isso aqui, galera, para quem assistiu o filme lá do Wall-E, vocês assistiram o filme Wall-E? Tá? Pois é, mas ele fala lá no filme do filme Wall-E sobre essa perda de massa óssea. Beleza?
Ou seja, por quê? Porque a gente acaba não utilizando muito esse esqueleto. Esse esqueleto aqui, galera, ele permite muito a nossa movimentação, mas elas permitem também o quê? A nossa sustentação. Tá? E como a gente não está utilizando muito bem esse esqueleto para essa sustentação, esse esqueleto, esse osso, galera, que é um tecido vivo, né? O pessoal vê o osso como duro, rígido, acha até que ele está morto, mas não, ele é vivo, tá? A gente está o tempo todo repondo esse osso, tá? A gente vai perdendo um pouquinho da massa dele, tá? Aumento da estatura, e esse aumento da estatura, como eu disse para vocês, é justamente por falta do efeito da gravidade, certo? Já eram conhecidos em testes e também alterações no sistema circulatório, como eu disse para vocês, como, por exemplo, como esse efeito da quantidade de fluidos de líquidos, né? Então, basicamente, essa cabeça dele fica um pouquinho maior justamente por retenção de líquidos existentes pertinentes a ele. Tá? Já eram conhecidos testes em astronautas que ficaram um pouquinho mais tempos, mas aí eles fizeram esse teste para firmar, né? É uma forma da gente ter um grupo controle, tá? Então, pesquisa científica é isso, tá, galera? A gente tem um grupo teste e um grupo controle, pelo menos. Na verdade, tem que ter pelo menos 3 grupos, tá? Aqui seria o grupo controle, é um carinha que ficou no planeta Terra, certo? E esse aqui é o que passou um ano fora do espaço, tá? E ele é que foi, de fato, sofreu as diversas modificações e as implicações. Pesquisas como as deles, tá? Ajuda a entender um pouquinho sobre as possibilidades. E aí, se a gente passar muito tempo fora, tá? Então, por exemplo, a viagem, por exemplo, para Marte duraria alguns meses. A gente não faz em algumas horas, tá? A gente faz em alguns meses para chegar até Marte. Então, teria consequências para a gente, tá? Até chegar a Marte, porque Marte também tem gravidade, tá? Mas até chegar a Marte, a gente teria efeitos no nosso corpo, tá? Quais são as sensações? Quais são as possíveis implicâncias, não só físicas, mas também, às vezes, emocionais, humorais, tá? Hoje em dia, galera, os filmes de ficção científicas, né, como eles têm essa base científica muito grande, eles estão cada vez mais reais, né? Antigamente a gente falava muito Star Wars, né? Então eles, principalmente os Star Wars lá dos anos 70, 80, a gente não tinha tanta resposta como a gente tem hoje. Então era uma ficção bem aleatória, né? O pessoal andava na estação espacial normalzinha e tal, não falava muito dessa microgravidade, tá? Hoje não, né? Hoje a gente responde muito a esses pré-requisitos, né? O que é real, o que não é real. E as pessoas, né? Quem gosta de ficção científica, tá? Ele quer ver isso, ele quer ver essa realidade, né? Os movimentos, a implicação de cada um deles, tá? E, fica curioso, eu não botei aqui, poderia ter colocado. Hoje tem TikTok, tá? O pessoal tá lá na Estação Espacial Internacional com o TikTok, mostrando o que eles estão fazendo. Então, geração aí TikTok que está assistindo essas aulas, vocês podem acessar o quê? O TikTok dos astronautas que estão lá mostrando, olha só o que está acontecendo, olha como é que eu bebo água aqui, olha como é que eu me movimento, entendeu? Então, esses aspectos são interessantes, tá? A microgravidade também deu algumas respostas interessantes, tá? Porém não tão conclusivas, como, por exemplo, o aumento do telômero nos cromossomos. Professor, o que é isso? Vamos lá, tá? Primeiro, o que é um cromossomo? O cromossomo, galera, é um DNA humano concentrado, certo? Então, normalmente, quando o DNA se organiza no modelo do cromossomo, é porque essa célula vai se dividir, tá? As extremidades de um cromossomo, tá, a gente chama de telômero, tá? As extremidades de um cromossomo, elas são chamadas de telômero. 4 extremidades. 1, 2, 3, 4. Certo? Lembrando que um cromossomo ele só se forma, tá? Quando essa célula vai se dividir, tá bom? O que a gente já sabe sobre essas extremidades do telômero? Elas estão ligadas à longevidade da nossa vida, tá? Como a gente vai o tempo todo dividindo as nossas células, tá, para gerar novas células, a cada divisão, meio que esse telômero vai diminuindo, tá? E a gente tem essa resposta direta, né? Essa associação direta de quê? De longevidade com o tamanho do telômero,
tá? Quanto mais velho estamos, menor o nosso telômero. E muita pesquisa científica quer saber como é que a gente pode manter parte desse telômero, tá? E, consequentemente, diminuir alguns efeitos do envelhecimento, tá? De radicais livres, doenças ligadas ao sistema nervoso, como, por exemplo, o Parkinson, Alzheimer, por exemplo. São possíveis doenças que estão associadas a esse estudo dos telômeros. O que eles avaliaram nos astronautas que passaram muito tempo fora, no espaço, né, na Estação Espacial Internacional, que houve um aumento, tá, no telômero, tá? Então, eles tinham diminuído o telômero, claro, já são pessoas mais velhas, aí mais 30 mais, 50 mais, tá? E quando eles passaram um tempo fora no espaço, esses telômeros eles cresceram, tá? Só que não foi uma resposta 100%, ou seja, foi maravilhoso para a ciência, para falar, opa, será que a gente vai poder conseguir descobrir uma fórmula do elixir da longa vida, por exemplo? É a primeira pergunta que a gente tem, tá? Mas não é só isso, tá? A outra coisa que aconteceu, galera, é que quando eles voltaram do espaço para o Terra, esses cromossomos, de novo, eles foram comprimidos novamente, né, sofrendo justamente o efeito da gravidade. Tá? Ou seja, ela não foi uma resposta 100% conclusiva, mas chamou a atenção dos cientistas nesse aspecto. Ó, há mudanças passageiras, como o aumento da extensão de telômeros, tá? Que são as extremidades dos cromossomos, estão associadas à maior longevidade. Tá? Durante a viagem, ou a redução na acurácia, tá? Na velocidade dos movimentos de retorno. Houve mudanças na ativação de genes ligados ao sistema imunológico e de reparo do DNA, que controlam a formação óssea e respondem aos baixos níveis de oxigênio. Galera, é muita coisa para pensar, tá? Então, realmente, antes de pensar, por exemplo, numa viagem intergaláctica, né, numa viagem espacial, a gente precisa consolidar muitas outras respostas aqui no nosso planeta para entender justamente essas possibilidades de saídas. E sim, galera, quando eu digo para vocês que estima-se, né, que a viagem para Marte, por exemplo, aconteça nos próximos 10 ou 20 anos, é porque a gente já respondeu muita coisa, tá? Tá faltando ir lá mesmo, mas é uma viagem ainda muito, muito cara, certo? Simplesmente para turistar, né? Fui para lá, né? Como foi o caso da viagem que aconteceu no Apollo 11, lá durante a corrida espacial. Eles meio que foram só para dizer que foram, tá? Então foi um gasto gigantesco simplesmente por uma guerra para mostrar quem tinha o maior poder, tá? De ir. Né? Então, porque ninguém nunca mais foi para a Lua? Porque não tem necessidade, certo? A gente tem outras respostas e a gente pode ir ali para a Estação Espacial Internacional ter essas respostas, tá? Mas, professor, só estudou o corpo humano? Não, a gente estudou outras coisas também, como, por exemplo, animais, plantas, tá? Porque sim, galera, nós somos seres humanos e estamos dentro de um sistema ecológico. E isso implicou que a gente pudesse justamente entender essas respostas fora do planeta. Galera, eu vou deixar essa tabelinha para vocês lerem um pouquinho com mais calma, tá? Mostrando as alterações, tá? Ó, órgãos e sistemas do corpo humano, osso, músculo, sistema cardiovascular, fluidos, coluna vertebral, olhos e órgãos em geral. E as consequências que tiveram justamente o quê? Pelas pessoas que passaram por muito tempo na Estação Espacial Internacional e, consequentemente, efeitos da microgravidade. Certo? Então, por exemplo, essa ideia do filme Wall-E de viver fora do planeta e um cruzeiro intergaláctico, tá? É uma possibilidade, né? Muita gente cogita. E aí, se acabar a possibilidade de vida na Terra, se a gente gerar tanto lixo a ponto de não conseguir viver na Terra, se a gente sair, o que acontece com o nosso corpo? Essas são as respostas, tá? Que a gente já conhece, tá? Isso aqui é real, é científico e é comprovado, tá? E aí a gente pode pensar, por exemplo, em alternativas, né, para que a gente possa minimizar as possibilidades desses efeitos. Aqui eu quero mostrar para vocês pesquisas científicas que são desenvolvidas lá também, utilizando outros sistemas, como, por exemplo, as plantas, tá? Então, por exemplo, foi por conta das pesquisas científicas que a gente entendeu como é que funciona uma planta. Porque tem planta que cresce. Por que a planta cresce para cima? Né?
Por que a raiz não cresce para cima? Por que a raiz cresce para baixo? Né? Então, são efeitos ligados à gravidade. Especialmente a raiz, por exemplo, elas crescem em direção ao solo, por conta do geotropismo. Tá? Então, ela tem efeitos de crescimentos. Ó, crescimento ligado à luminosidade, ao fototropismo e ao geotropismo. Tá? O que é o geotropismo, professor? Então, o geotropismo é o efeito que, normalmente, as raízes crescem em direção ao solo, ao eixo gravitacional. Tá? Então, eles descobriram, na pesquisa científica, que na base da raiz tem uma concentração de amido que faz com que a raiz ela sempre cresça naquela direção da força gravitacional. Certo? Então, em geral, as raízes crescem para baixo. Todas? Não. Alguns vão crescer para cima. Tá? Tá? A grande maioria cresce em direção ao centro gravitacional. Eu chamo isso de geotropismo. Mas a copa da árvore, né, a gente diz parte aérea, né, que é a caule, as folhas, elas crescem com geotropismo negativo, elas crescem contra o efeito da gravidade. Isso por conta de quê, professor? Por conta de um outro efeito chamado de fototropismo. Tá? Então, fototropismo, foto é luz. Então, a planta ela cresce em direção à luz. Tá? Então, isso a gente explica o fototropismo normalmente por conta do quê? Do efeito do girassol. Né? O girassol não fica girando em direção ao sol. Não é isso que acontece com ele? Pois bem, tá? Toda planta ela cresce em direção a essa luz. Normalmente não é essa movimentação tão lenta, mas é uma movimentação o quê? Direcionada, pontual, certo? Tem plantas que precisam mais de sol do que outras. E essas respostas que a gente tem hoje para aqui, para o planeta Terra, para entender, por exemplo, produção, né, como é que um engenheiro, um produtor agrícola, né, por exemplo, ele vai produzir, como vai escolher planta, por exemplo, essas respostas vieram de lá, certo? Vieram das pesquisas realizadas na Estação Espacial Internacional. Olha essa luz aqui, por exemplo, tá? Essa caixa aqui, ó, a gente chama de uma luz. Tá? Observa que essa luz é uma luz meio rosinha, né? Não é rosa, tá? Porque aqui na prática a gente tem só uma luz com duas frequências, né? Dois tipos de onda. A onda vermelha e a onda azul, certo? E elas são as ondas ótimas para acontecer a fotossíntese. As plantas são estudadas há mais de 20 anos, especialmente essa planta aqui, ó, Arabidopsis thaliana, é uma planta que cresce muito rápido, tem um ciclo de vida muito curto. Então a gente consegue acompanhar muitas plantas em um curto espaço de tempo. Cada experimento serve para compreender como reduzir estresse em planta se estressa, viu, galera? Não é só você não, tá? Planta também se estressa. E esse estresse de planta é justamente o efeito da falta da gravidade, efeito de falta de água, o efeito de falta de luminosidade. Por que isso é importante, professor? Porque se a gente pensa, por exemplo, em sim, vamos fazer uma viagem intergaláctica. Onde é que está a comida? De onde é que está a comida? Boa pergunta, né? Das plantas, né? Mas a gente só come planta? A gente come carne também, né? Proteínas, né? Hã? É vegetariano, mas você é vegetariano? Pois é. E aí? Mas e aí? A gente precisa de fontes. A gente precisa de fontes proteicas, né? Ok, algumas plantas preenchem esse pré-requisito da fonte proteica, tá, galera? Mas alguns animais também podem ser crescidos ou crescer dentro desse ambiente, tá? Para justamente nutrir a população que porventura possa viver fora do planeta Terra. Ok? Então, os estudos aqui ajudaram também e ajudam ainda a responder essa pergunta, tá? O que eu tenho que pensar para viajar fora do planeta? Tá? Foi a pergunta norteadora que eu comecei a aula de hoje. Primeiro, os efeitos no meu corpo, tá? Primeiro, tecnologia, né? Tecnologia que a gente desenvolveu para conseguir viver fora do planeta Terra. Segundo, certo? O que a gente tem? O efeito do nosso corpo. E o terceiro, como é que a gente vai nos alimentar? Né? Então, a gente tem também essa resposta. A gente tem que entender que a gente faz parte de um ecossistema. Eu vou precisar de água, eu vou precisar de oxigênio para respirar. As plantas, galera, elas fazem fotossíntese e elas nos dão o quê? Oxigênio para respirar. Então, é isso que a gente quer saber.
tá? Onde é que a gente vai arranjar água, tá? De onde a gente vai tirar essa água? De onde a gente vai tirar, por exemplo, o oxigênio para respirar? E aí, bota o oxigênio nos tanques, e aí se acaba esse oxigênio dos tanques, tá? Como é que a gente consegue pensar, por exemplo, na possibilidade de respirar no espaço, tá? Então a gente precisa entender também na possibilidade de quê? De criar ou recriar pequenos ecossistemas dentro dessas estações espaciais para que a gente possa ter ciclos, né? Ciclos de vida, tá? Então as pesquisas aqui também na Estação Espacial Internacional ajudaram e ajudam a gente a responder outras perguntas, como por exemplo ciclos de alguns organismos, ciclos de nitrogênio, de fósforo, de enxofre, ciclo da água, ciclo do carbono, certo? E a gente trabalha aqui com vocês no ensino fundamental, no ensino médio, certo? Então, quando a gente traz essas verdades para vocês, é porque a comunidade científica, não só nas universidades, nos institutos de pesquisas, mas também no espaço, eles estão desenvolvendo essas pesquisas para o quê? Para consolidar conhecimento, tá? Não só para vislumbrar uma viagem intergaláctica, mas também para pensar alternativas, tá? Para pensar como é que a gente pode solucionar problemas locais também, tá bom? E aí a gente fecha aqui, ó. Em que devemos pensar durante ou para ter essa viagem intergaláctica, né? Então a gente tem que pensar em todas essas complexidades. Na tecnologia, a gente tem que pensar no efeito do nosso corpo e, claro, nesse ecossistema. Eu até coloquei isso aqui, ó, para a gente visualizar, ó, quem somos nós dentro disso aqui. O que tudo é isso aqui? Tá, galera? Isso aqui é uma grande teia alimentar, né? Nós temos os organismos produtores, os consumidores, primários, secundários, tá? Temos efeitos aí, por exemplo, dos decompositores. Se sob um desses aqui, o que que acontece, tá? Desapareci com um desses organismos. E aí, o que que acontece, tá? Se, claro que eu não vou, tô pensando na possibilidade de levar, né, um leão. Essa estação espacial não é exatamente uma arca de Noé, tá? Mas se falta algum desses elementos, tá? O que que acontece? Quais são as implicações que a gente tem dentro das estações, tá? Então, é uma das questões interessantes ou intrigantes aí para relacionar. Galera, tem muita coisa para falar sobre vida fora do espaço, tá? Eu vou dar 4 sugestões, sim, muita coisa, tá? Para vocês buscarem como entretenimento, tá? Gravidade é o primeiro filme, é um filme bem interessante para vocês, no aspecto da muita lógica, no aspecto da física, tá? Movimentos entre corpos, tá? Por exemplo, tá? Interessante. Interestelar é um filme que, para quem não assistiu, se prepare, porque é bem grande, é quase 3 horas de filme. Você termina o filme, você não sabe mais em que ano você tá, se você passou só 3 anos, ou foi 3 horas, ou foram 3 anos, tá? Mas ele é bem didático, tá? Ele explica muito bem direitinho como é uma viagem fora da Terra. Próxima semana a gente vai ter essa conversa com vocês sobre a vida fora do sistema solar, certo? Porque sim, a gente pesquisa isso, possibilidades, outros planetas fora do sistema solar que tem essa possibilidade de permitir a vida. Para quê? Para encontrar outro ser vivo? Talvez. Ou talvez pensar em habitar outro planeta. Enfim, a gente quer conhecer o universo onde a gente está, tá? Uh, Marciano, eu não, ou é Marte, eu não sei o nome em português, mas eu acredito que seja Marte. É o filme com o Matt Damon. Matt Damon? Matt Damon. Ele é um astronauta, ele é um engenheiro e botânico, tá? E ele fica. Esquecem ele lá em Marte, tá? Imagina aí a possibilidade. De deixar. Quando te esquece em casa, tu já acha ruim, né? Pra achar comida. Eita, minha mãe me deixou aqui em casa, como é que eu vou comer, né? Tem um monte de comida no armário, mas a gente até esquece, tá? Esse cara, ele ficou sozinho lá em Marte, e aí como é que ele consegue se respirar? Porque a atmosfera de Marte é diferente. Como é que ele vai conseguir comer, tá? Então, ele vai ter que pensar e tal. Então, são filmes bem interessantes para vocês pensarem. São filmes de drama, ficção, tá? Então, tem um lado romance ali por trás
que envolve a gente. E quando eu digo romance, não é romance de coração, não. É romance ficcional. É uma história ficcional, tá? Até tem uns lovezinhos aqui também, tá? Mais um filme que não é bem leve, tá? E não é filme, é seriado, é Snoopy no espaço, tá? É o Snoopy, ele resolve entrar na Estação Espacial Internacional. Tá? E de fato, ele entra lá, então é bem didático. Ele é para criança, tá? Então, para criança de 6, 7 anos. Mas sim, você com seus 14, 15 vai assistir tranquilo e sem vergonha nenhuma, tá? Porque o tio Assis assiste isso aqui adorando, tá? Porque ele é bem didático, ele é bem explicativo. Quais são as pesquisas que fazem lá, o perigo, por exemplo, com fogo. Então, são bons filmes interessantes aí para quem gosta aí de viagem internacional não, intergaláctica, tá? As possíveis possibilidades, tá bom? Galera, a gente vai ficando por aqui, tá? Na próxima semana a gente vai conversar com vocês, tá? Eu deixei 2 questõezinhas para vocês responderem no material, tá? E na próxima semana a gente vai conversar um pouco mais sobre essa possibilidade de vida fora do planeta Terra, tá bom? Um grande beijo, um grande abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau.